Há muitos séculos, em uma época em que as estradas de terra eram longas, empoeiradas, e o cansaço do dia pesava sobre cada ombro, existia um silêncio muito especial às margens de um rio. Um silêncio que parecia guardar algo, algo que o mundo ainda não sabia que estava esperando. Naquela noite, enquanto você se prepara para descansar, enquanto o peso do dia vai se dissolvendo lentamente, existe uma história que pode te acompanhar. Uma história que atravessou séculos, que foi contada de avó para neta, de pai para filho, em vozes baixas na beira do fogão, antes de dormir. É a história de uma imagem pequena, retirada de um rio, que se tornou o coração espiritual de todo um povo. É a história de Nossa Senhora Aparecida. Mas para entender o que realmente aconteceu naquele rio, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos sentir a poeira daquela estrada, o frio da madrugada e o desespero silencioso de 3 homens que precisavam de um milagre, sem ao menos saber que estavam prestes a recebê-lo. Então, se você já está deitado, se os seus olhos já começam a pesar, deixe que esta história te leve. Devagar, com calma, como o fluxo suave de um rio que nunca tem pressa. O ano era 1717. O Brasil ainda era colônia. As terras do interior eram cobertas de mata fechada, de caminhos irregulares, de pequenas vilas que mal apareciam nos mapas. A vida era dura. Não havia luz elétrica, nem estradas pavimentadas, nem remédio fácil. As pessoas acordavam antes do sol e dormiam esgotadas, com as mãos calejadas e os pés doloridos. A fé naquela época não era apenas uma escolha, era uma necessidade. Era o que sustentava o espírito quando o corpo não aguentava mais. Era o que fazia uma mãe sorrir para o filho, mesmo quando não havia nada na mesa. Era o que fazia um homem atravessar léguas de caminho incerto, acreditando que chegaria ao outro lado. E foi nesse Brasil, nesse tempo de fé simples e cotidiana, que a história de Aparecida começou. Naquele ano, o conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais, viajaria pelo interior. Era uma visita importante. Uma visita que exigia recepção digna, fartura, honra. E as vilas ao longo do caminho, humildes e pequenas, precisavam preparar algo para oferecer. Uma das comunidades que receberia essa responsabilidade ficava próxima ao rio Paraíba do Sul. Eram pescadores, lavradores, pessoas simples, e eles tinham um problema sério. O peixe estava escasso. O rio, que sempre fora generoso, parecia ter fechado os seus braços. Os barcos saíam e voltavam quase vazios. As redes chegavam à margem com pouca coisa, e a pressão de alimentar o conde e sua comitiva pesava sobre aquela gente como uma pedra no peito. Foi então que 3 pescadores decidiram tentar uma vez mais. Os seus nomes foram preservados pela história, como se o tempo soubesse que aqueles homens mereciam ser lembrados: Domingos, Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. 3 homens comuns. 3 homens que sairiam para pescar numa manhã como tantas outras e voltariam com algo que nunca esperavam encontrar. Domingos era o mais velho dos 3. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelo sal do suor. As mãos eram largas, de dedos grossos, acostumados a puxar rede, a remar contra a correnteza, a trabalhar antes que o galo cantasse. Ele tinha nascido à beira daquele rio, conhecia cada curva, cada pedra, cada lugar onde o peixe costumava se esconder. Mas nos últimos dias, até o rio parecia estar de costas para ele. Na manhã em que saiu com seus companheiros, havia uma mistura de cansaço e determinação no seu peito. Não podia voltar sem nada. Não naquele momento. Havia uma obrigação. Havia pessoas dependendo dele.
João Alves era mais jovem. Tinha filhos pequenos em casa, uma mulher que rezava todo dia pedindo proteção para ele no rio. Ele não costumava falar muito, mas tinha uma fé silenciosa, daquelas que não precisa de palavras para existir. Quando saía para pescar, sempre rezava antes de jogar a rede. Um costume que herdara do pai, que herdara do avô. Uma oração curta, quase sussurrada, como um segredo entre ele e o céu. E Felipe Pedroso completava o trio. Era um homem de humor leve, que sabia sorrir mesmo diante da dificuldade. Mas naquele dia, até ele estava quieto. O silêncio dos três era diferente do silêncio habitual do rio. Era um silêncio carregado de preocupação, de responsabilidade, de uma pergunta não dita em voz alta. E se não conseguirmos nada hoje? Eles remaram pelo rio por horas. O sol ainda não havia nascido quando partiram. O ar era frio, aquela friagem úmida que vem da água e entra pelos ossos. A névoa pairava sobre a superfície do rio como um véu branco e suave, e a rede ia e vinha vazia, ou quase. Eles tentaram num lugar, depois em outro. Seguiram o curso do rio, prestando atenção nos sinais que conheciam desde criança. A cor da água, o movimento das aves, o jeito como a correnteza dobrava numa certa pedra. Mas o rio parecia mudo naquele dia, como se estivesse guardando algo, como se estivesse esperando o momento certo. E então, em um trecho do rio Paraíba, próximo ao local que hoje é conhecido como Itaguaçu, João Alves jogou a rede mais uma vez. E quando começou a puxar, sentiu um peso diferente. Não era o peso escorregadio dos peixes. Era um peso sólido, compacto, diferente de tudo que ele havia puxado na vida. Ele chamou os companheiros. Os três se inclinaram sobre a rede, e dentro dela estava o corpo de uma imagem. Uma pequena imagem de barro escuro, sem a cabeça. Eles se olharam. João Alves ficou quieto por um momento. Depois, algo nele, um impulso que ele nunca conseguiu explicar direito, fez com que ele jogasse a rede de volta. E quando puxou de novo, veio à cabeça a mesma imagem, o mesmo barro, o mesmo rosto escurecido pelo tempo que havia passado submerso naquelas águas. Era Nossa Senhora da Conceição, pequena, com apenas 36 centímetros de altura, feita de argila escura, como a terra daquela região, e com um semblante que, segundo quem esteve presente, parecia irradiar uma paz que era impossível de descrever com palavras. Naquele momento, à beira do rio, com a névoa ainda pairando sobre as águas, algo mudou. Não de forma dramática, não com trovões ou relâmpagos, mas de uma forma suave, silenciosa, profunda. João Alves segurou a imagem nas mãos e sentiu algo que ele depois tentaria descrever para os filhos, para os netos, para todos que quisessem ouvir. Sentiu como se as mãos parassem de tremer, como se o frio do ar ficasse um pouco menos frio, como se o peso que carregava no peito, aquela preocupação, aquele cansaço, aquela sensação de não ser suficiente, tivesse se dissolvido devagar, como açúcar em água morna. Ele não sabia o que estava segurando. Não sabia a história daquela imagem. Não sabia que ela havia sido criada décadas antes por um escultor jesuíta chamado Frei Agostinho de Jesus. Não sabia que ela havia sido perdida, ou descartada, ou simplesmente esquecida nas águas daquele rio. Ele só sabia que estava segurando algo sagrado. Isso ele sabia, e os outros dois também sentiram, sem que ninguém precisasse dizer nada. Depois daquele momento, os três voltaram a pescar, e dessa vez, o rio se abriu. As redes voltavam cheias, tão cheias que os três mal conseguiam içá-las. Era como se a generosidade que o rio havia guardado por dias tivesse finalmente sido liberada, como se a terra e a água
e o céu estivessem juntos, confirmando que aquele momento tinha sido especial, que aquela imagem tinha sido encontrada no momento certo, pelo homem certo, para um propósito que ainda estava se desdobrando. Os pescadores levaram a imagem para a casa de Felipe Pedroso, e foi lá, numa casa simples de chão de terra, que a história de Aparecida começou a se expandir. A família de Felipe era humilde, mas havia naquela casa algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Havia fé, uma fé que não precisava de adornos ou grandes cerimônias. Uma fé de porta aberta, de ajoelhar no chão, de rezar com a voz que tinha. A imagem foi colocada numa pequena prateleira, e as pessoas da vila começaram a aparecer. Primeiro os vizinhos mais próximos, depois outros, e outros, e outros. A notícia se espalhava como se as próprias palavras tivessem asas. Viram? Uma imagem foi encontrada no rio. Uma imagem de Nossa Senhora. Dizem que quando ela chegou, o rio ficou cheio de peixe. Dizem que quem reza diante dela sente uma paz que não consegue explicar. E as pessoas vinham, traziam suas dores, suas angústias, seus pedidos silenciosos que nem sempre conseguiam colocar em palavras, e saíam diferentes. Não era fácil dizer como. Não era que os problemas tinham desaparecido. Não era que as dificuldades tinham sumido do dia para a noite. Mas havia uma leveza, uma sensação de não estar sozinho, de que havia alguém, em algum lugar além do que os olhos podiam ver, que ouvia, que estava presente, que se importava. Com o tempo, o número de visitantes cresceu tanto que a casa de Felipe Pedroso não comportava mais a todos. Foi construída uma pequena ermida, uma capelinha modesta, de paredes brancas e teto baixo, mas que tinha em seu interior algo que muitos descreviam como uma presença especial, como se o ar de dentro fosse diferente do ar de fora, mais leve, mais quieto, mais cheio. E os relatos de graças recebidas foram se acumulando. Não é fácil falar sobre esses relatos sem que o ceticismo moderno levante as suas sobrancelhas. E tudo bem, cada pessoa precisa de seu próprio caminho para entender o que é sagrado. Mas o que é inegável é que aquelas histórias, aquelas memórias de pessoas que chegaram desesperadas e partiram em paz, foram reais para quem as viveu. Foram tão reais quanto a pedra que se sente na palma da mão, quanto a dor que aperta o peito numa noite difícil, quanto a alegria que sobe pelos pés quando uma boa notícia chega. Havia entre os que iam à ermida uma mulher chamada Felícia. Ela não aparece nos livros de história, não tem nome no mármore das igrejas, mas ela existiu. E a história dela, ou a história de uma mulher como ela, aconteceu muitas vezes, de formas diferentes, em vidas diferentes. Felícia tinha 50 e poucos anos, cabelos já brancos nas têmporas, mãos que contavam toda a sua história, sem que ela precisasse dizer uma palavra, mãos que tinham lavado roupa, acendido fogão, trocado curativos, afagado crianças doentes, plantado mandioca, enterrado pessoas amadas. Ela havia perdido o marido havia 2 anos e havia perdido antes disso um filho ainda criança. Dores que não se explicam, dores que não se curam com remédio ou com conselho. Dores que ficam dentro da gente como um peso que se aprende a carregar, mas que nunca desaparece de todo. Nos últimos meses, Felícia havia se sentido vazia. Não era uma tristeza que gritava, era uma tristeza que murmurava, que acordava junto com ela todo dia e se deitava com ela toda noite. Uma sensação de que a vida havia se tornado menor do que deveria ser, que os dias eram iguais e sem cor, que havia perdido a capacidade de sentir aquela faísca de alegria que antes vinha das coisas pequenas.
do canto de um pássaro, do cheiro de chuva na terra, da lua cheia atravessando a janela do quarto. Uma vizinha a convenceu a ir à ermida. Vai lá, Felícia, não custa nada. Só vai lá e fica um pouco. Ela foi, sem muita expectativa, com aquela disposição de quem vai mais para não decepcionar a amiga do que por convicção própria. A ermida estava quase vazia naquela tarde, só uma vela acesa, o cheiro de cera e de flores velhas, e a imagem pequena, escura, com aquele rosto que parecia mais sentir do que olhar. Felícia se ajoelhou, não porque alguém mandou, não porque era o que se esperava dela, mas porque os joelhos simplesmente foram até o chão por conta própria, como se o corpo soubesse algo que a cabeça ainda não havia aceito. Ela não rezou palavras bonitas, não tinha palavras bonitas naquele momento. Ela só ficou ali, em silêncio, com tudo o que estava carregando, com a saudade do marido, com a imagem do filho pequenininho que ela ainda via em sonho, com o cansaço de anos de luta, com a pergunta que não saía da sua cabeça: por que tudo isso? Por que tanto? Ela ficou ali por um bom tempo, e quando finalmente se levantou, ela não conseguiu explicar o que havia mudado. Nada havia mudado, na verdade. O marido ainda estava morto, o filho ainda estava longe, as dores ainda existiam, mas havia algo diferente. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre os ombros dela, como se, de alguma forma, ela tivesse sido lembrada de que não estava sozinha, que havia uma presença que via tudo aquilo que ela carregava e que não estava pedindo para ela ser forte, não estava pedindo que ela fingisse que estava bem. Estava apenas ali, presente, como uma mãe que não precisa dizer nada, que só fica. Quantas vezes na nossa própria vida precisamos exatamente disso, não de respostas, não de soluções, mas de alguém que simplesmente fique, que não vá embora quando a gente está no fundo, que não exija que a gente seja diferente do que é naquele momento. Talvez uma das coisas mais profundas que a devoção à Aparecida ensina seja exatamente isso, que a fé não é uma troca, não é um contrato onde você faz a sua parte e recebe o que pediu. A fé é uma presença, uma companhia, um fio invisível que conecta o nosso coração a algo maior do que nós mesmos. E esse fio não se quebra quando a vida dói. Ele resiste exatamente nos momentos em que parece mais frágil. A história de Aparecida continuou crescendo ao longo dos séculos. A pequena ermida foi substituída por uma capelinha maior, que depois foi substituída por uma igreja, que depois se tornou um santuário, que depois se tornou a Basílica, uma das maiores igrejas do mundo. Mas o coração da história, o ponto de onde tudo parte, sempre foi aquele momento no rio. 3 homens cansados, uma rede jogada pela 10ª, pela 20ª, pela 100ª vez, e uma imagem pequena, escura, sem nome naquele momento, emergindo das águas. Como se o rio soubesse que era hora, como se o tempo houvesse guardado aquele encontro com cuidado, para que acontecesse exatamente ali, exatamente naquela manhã, com aquelas 3 pessoas. Em 1745, uma nova ermida foi construída no Morro de Itaguaçu. Era uma construção simples, mas já maior que a anterior. O número de devotos continuava crescendo, e os relatos de graças alcançadas continuavam chegando. Havia uma tradição que se formava naturalmente. As pessoas que recebiam uma graça, uma cura, uma proteção, a resolução de uma situação impossível, levavam à ermida um objeto que representava aquilo que havia mudado. Uma muleta que não precisava mais ser usada. A foto de um filho que havia se salvado de um acidente.
uma pequena escultura de cera no formato de um coração, de um pé, de um braço. Esse espaço, chamado de Sala de Milagres, ou Espaço das Graças, foi crescendo ao longo do tempo, e hoje, na Basílica de Aparecida, esse espaço contém milhares e milhares desses objetos, cada um com uma história, cada um com um nome por trás, uma vida que foi tocada, uma dor que foi aliviada, um momento em que alguém, no fundo de um desespero silencioso, estendeu as mãos e sentiu que havia algo do outro lado para segurar. Você talvez conheça alguém assim. Talvez você mesmo tenha uma história assim. Um momento em que tudo parecia estar desmoronando e algo, uma palavra ouvida no momento certo, uma memória que chegou sem ser chamada, uma paz que veio sem motivo aparente, fez com que você conseguisse continuar. A fé não funciona da mesma forma para todo mundo e não tem que funcionar. Cada pessoa encontra o sagrado de um jeito diferente, através da natureza, da música, de uma prece, do silêncio, de uma vela acesa no escuro. Mas há algo que parece comum a todas essas experiências: a sensação de que você não está sozinho, de que existe algo, alguém, uma presença que não tem nome completo em nenhuma língua, que está com você e que vai continuar estando. Em 1904, aconteceu algo que marcou definitivamente a história de Aparecida. Naquele ano, a imagem foi coroada. Em uma cerimônia emocionante, a pequena imagem de barro escuro que havia sido encontrada no rio quase 2 séculos antes recebeu uma coroa de ouro e pedras preciosas. Era um ato simbólico, um gesto de toda uma nação dizendo: reconhecemos que algo especial aconteceu naquele rio. Reconhecemos que essa imagem representa algo que vai além do barro, além do tempo, além da história humana. Representa uma presença, uma mãe, uma intercessora, alguém que ouve. Mas voltemos por um momento aos pescadores. João Alves, Domingos Garcia, Felipe Pedroso. O que aconteceu com eles depois de aquele dia? A história não preservou muitos detalhes de suas vidas após o encontro, e talvez isso seja por si só uma lição. Eles não ficaram famosos, não ficaram ricos, não abriram um santuário com seus próprios nomes. Eles simplesmente voltaram para suas vidas, continuaram pescando, continuaram vivendo, continuaram sendo pessoas comuns, com as mesmas dificuldades que tinham antes, mas carregando, desde aquele dia, algo diferente no coração, uma certeza silenciosa, a certeza de que haviam sido escolhidos para um momento, não porque eram especiais, não porque eram santos, mas talvez exatamente porque eram tão comuns, tão humanos, tão cansados, tão preocupados, tão cheios das mesmas dúvidas e medos que qualquer pessoa carrega. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas e mais reconfortantes da história toda. Que o sagrado não aparece apenas para os puros, para os perfeitos, para os que nunca erram. O sagrado aparece para os cansados, para os que estão tentando, mesmo sem ter certeza de que vai dar certo, para os que jogam a rede pela última vez, sem muita esperança, mas sem desistir. Existe uma beleza particular na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela é escura, feita de argila, da terra desta terra. Não é uma imagem de mármore branco ou de ouro reluzente. É uma imagem do barro, da simplicidade, do que é comum e cotidiano. E há quem diga que essa é a razão pela qual tantas pessoas se sentem tão próximas dela, porque ela parece ser feita do mesmo material que elas, da mesma resistência e fragilidade, da mesma cor da terra que estas mãos tocam quando plantam, quando enterram, quando se agarram a algo sólido nos momentos de medo. Ela é Nossa Senhora Aparecida. Aqui apareceu,
a que emergiu do rio, a que se revelou para quem precisava encontrá-la. Com o tempo, a devoção à Aparecida se tornou algo muito maior do que uma tradição religiosa regional. Ela se tornou parte do tecido emocional do Brasil, uma referência coletiva, um ponto de encontro para pessoas de origens muito diferentes, de regiões muito distantes, de histórias muito diversas. Havia o fazendeiro do interior de Minas, a lavadeira da periferia de São Paulo, o pescador do litoral do Nordeste, a professora da capital, o caminhoneiro que cruzava o país de ponta a ponta, a avó que nunca saiu da sua cidade pequena. Cada um chegava com a sua própria história, cada um trazia o seu próprio fardo, e cada um encontrava ali, diante daquela imagem pequena e escura, algo que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Um silêncio que acolhia, uma presença que não julgava, uma sensação de que, fosse lá o que fosse que estivesse pesando na vida daquela pessoa, existia alguém que via, que sabia, que estava junto. Há uma história contada em muitas versões ao longo dos séculos sobre um homem que veio de muito longe para visitar o santuário. Ele havia feito uma promessa. Não era um homem religioso no sentido tradicional. Não ia à missa todo domingo. Não sabia as orações de cor, mas havia feito uma promessa na noite em que pensou que ia perder o filho. O menino estava gravemente doente. Os médicos tinham dito que pouco podiam fazer. E o pai, sozinho, no corredor do hospital, fez a única coisa que lhe veio à mente naquele momento. Falou em voz baixa para alguém que não sabia ao certo se existia. Disse: "Se meu filho ficar bem, eu vou a pé até Aparecida." O menino ficou bem, e o pai foi. A pé, quilômetros de estrada, com bolhas nos pés, com as pernas doendo, com o sol batendo forte nas costas. E quando chegou ao santuário, quando entrou pela porta e viu a imagem iluminada pelo altar, ele não conseguiu se manter de pé. Os joelhos foram ao chão. E as lágrimas vieram, não de tristeza, mas de algo que não tinha nome certo, de gratidão, de alívio, de uma espécie de reconhecimento, como se parte de si mesmo que havia se fechado com medo houvesse finalmente se aberto de volta. Você já sentiu algo assim? Aquela sensação de quando um peso que você carregou por muito tempo finalmente pode ser pousado? Quando você não precisa mais ser forte? Quando pode simplesmente deixar ir? Há momentos na vida em que a gente carrega tanto, preocupação com os filhos, com o trabalho, com a saúde, com as contas, com o futuro que não se pode controlar, com o passado que não se pode mudar, com as pessoas que se amam e que sofrem, com as decisões difíceis que não têm resposta fácil. E às vezes, no meio de tudo isso, fica difícil respirar. Fica difícil lembrar que haverá um amanhã, que este momento difícil também vai passar, que existe uma vida além dessa noite pesada. A história de Aparecida não promete que tudo vai ser fácil, não promete que não vai doer, não promete que as dificuldades vão desaparecer, mas ela sussurra algo diferente. Ela diz: "Você não está sozinho." Ela diz: "Eu estou aqui." Ela diz: "Traga esse peso." E nessa noite, enquanto o sono vai chegando devagar, talvez seja possível deixar esse peso aqui, só por essa noite. Deixar que algo maior do que você cuide do que você não consegue resolver. Em 1929, o Papa Pio XI declarou: "Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil." Era um reconhecimento que já havia sido dado, de certa forma, pelo coração de um povo inteiro, muito antes de qualquer decreto oficial. Porque é assim que funciona a devoção popular. Ela não precisa esperar por documentos. Ela nasce antes,
Nasce nos lábios de uma mãe que reza antes de dormir, nas mãos de um velho que acende uma vela todas as sextas, na voz trêmula de alguém que no fundo de uma crise encontra força para dizer: eu acredito, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando tudo parece desmoronar. A construção da nova basílica começou em meados do século XX. Era um projeto imensamente ambicioso para um país que ainda tinha tantas necessidades básicas por atender. Houve quem questionasse, quem dissesse que o dinheiro poderia ser usado de outras formas. E essas perguntas eram legítimas. São perguntas que precisam ser feitas, mas o que também era verdadeiro era a força do sentimento popular. A necessidade que aquelas pessoas sentiam de ter um lugar grande, um lugar onde todos coubessem, onde o fazendeiro e o operário pudessem estar lado a lado sem distinção, onde a avó que nunca foi à escola e o doutor formado pela universidade se ajoelhassem no mesmo chão, onde o Brasil inteiro, com todas as suas diferenças e contradições, pudesse encontrar um denominador comum. A Basílica foi inaugurada em 1980 e ela tornou-se desde então um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões de pessoas a visitam todos os anos, cada uma com a sua própria história, cada uma carregando o seu próprio peso, cada uma buscando o seu próprio encontro com algo que não se vê, mas se sente. Há algo muito particular no ato de peregrinar, de fazer um caminho intencionalmente, de deixar a rotina para trás, mesmo que por um dia, de colocar o corpo em movimento com um propósito espiritual. Quando você caminha em direção a um lugar sagrado, o próprio ato de caminhar se torna uma oração. Cada passo é uma intenção. Cada quilômetro percorrido é uma entrega, uma forma de dizer, com o corpo inteiro: eu estou vindo. Não só com as palavras, não só com os pensamentos, mas com tudo o que sou, com o cansaço, com as bolhas nos pés, com o coração que bate mais forte quando o santuário finalmente aparece no horizonte. Milhares de pessoas fazem essa peregrinação todos os anos. Muitas vêm a pé de cidades distantes. Algumas percorrem centenas de quilômetros. E quando chegam, quando entram pela porta da basílica e veem a imagem iluminada no altar, há algo que acontece. É difícil de descrever para quem não viveu, mas quem viveu nunca esquece. Uma jovem chamada Ana chegou ao santuário numa manhã de outubro. Ela tinha 28 anos, havia chegado de ônibus da capital sozinha. Não tinha sido criada com religião forte em casa, mas havia atravessado, nos últimos meses, uma crise tão profunda que chegou a questionar se queria continuar. Não de forma dramática, mas aquela tristeza baixa, constante, que rouba o sabor das coisas, que faz o dia parecer interminável, que isola, mesmo quando se está rodeado de pessoas. Uma amiga havia sugerido a viagem. Vai, não precisa acreditar em nada, só vai. Ana foi. Ficou na fila por quase 1 hora, e quando chegou à frente da imagem, ela não sabia o que fazer. Não tinha oração decorada, não tinha pedido pronto. Então ela simplesmente ficou em pé, olhando para aquele rosto pequeno, escuro, calmo, e em silêncio ela disse, lá dentro, para si mesma, ou para quem estivesse ouvindo: eu não sei o que fazer, eu estou muito cansada, me ajuda. Só isso, 3 frases simples, sem adorno, sem liturgia, só a verdade, crua e nua, dita em silêncio diante de uma imagem de barro. Ela saiu de lá sem que nada houvesse mudado visivelmente. A tristeza ainda estava lá, as dificuldades ainda estavam lá, mas havia algo diferente. Era como se ela tivesse dividido um peso que havia carregado sozinha por muito tempo.
como se não estivesse mais totalmente sozinha com aquilo. E às vezes é isso o que a gente precisa. Não milagre, não resposta, só saber que alguém está com a gente. Nos meses seguintes, Ana começou a buscar ajuda de outras formas. Encontrou um terapeuta, retomou o contato com amigos de quem havia se afastado. Começou a fazer pequenas caminhadas pela manhã. Não foi nada fácil, não foi rápido, mas ela foi. E ela disse, anos depois, que aquela visita ao santuário havia sido um ponto de virada. Não porque um milagre havia acontecido naquele dia, mas porque ela havia se sentido, pela primeira vez em muito tempo, capaz de pedir ajuda, capaz de admitir que não estava bem, capaz de abrir a mão e soltar o peso em vez de continuar apertando ele com toda a força. E talvez seja aí que o sagrado age com mais poder, não nos grandes gestos, mas nessa virada interna, silenciosa, íntima, quando a gente finalmente deixa de fingir que está bem, quando finalmente diz, estou cansado, preciso de ajuda, e recebe, de alguma forma que não se explica completamente, a força para dar o próximo passo. Existe, entre os devotos que visitam o santuário, a prática de passar um tempo na sala de milagres. É um corredor imenso, coberto de objetos deixados por pessoas que acreditam ter recebido uma graça. Fotos, pinturas, cartas, peças de roupa, aparelhos ortopédicos, cadeiras de rodas, bengalas. E o mais tocante de tudo, as cartas. Milhares de cartas manuscritas, algumas em papel simples, algumas em papel de escola, algumas dobradas várias vezes, como se a pessoa quisesse guardar bem o que estava dizendo. Cartas que não são lidas por ninguém, além de quem as escreveu, que ficam ali, empilhadas como um testemunho silencioso de todas as histórias que passaram por aquele lugar. Cada carta é uma vida, um momento de vulnerabilidade profunda. Alguém, em algum momento de desespero ou de gratidão, sentou com papel e caneta e colocou para fora o que estava dentro, sem julgamento, sem testemunha, só a honestidade crua de quem não tem mais para onde ir, senão para dentro. Há algo de muito libertador nisso, na possibilidade de ser completamente honesto, de não precisar mostrar uma versão melhorada de si mesmo, de não precisar parecer forte ou seguro, ou que tem as respostas. Na presença do sagrado, seja lá como cada um entenda essa palavra, existe essa possibilidade de ser exatamente quem se é, com todas as dúvidas, com todos os medos, com toda a fadiga, e de ser, ainda assim, recebido, não julgado, não rejeitado, recebido. Conforme a noite avança, conforme o silêncio vai ficando mais espesso ao redor de você, existe algo bonito em pensar que, ao longo de séculos, inúmeras pessoas deitaram suas cabeças no travesseiro e levaram no coração as mesmas perguntas que talvez você carregue hoje. Por que a vida dói tanto às vezes? Por que aquele que eu amo sofre? Por que as coisas boas terminam? Por que o medo não vai embora? Essas perguntas não têm respostas simples e talvez não tenham respostas completas, mas há uma consolação particular em saber que você não é o único a fazê-las, que essa busca, essa inquietação, esse desejo de que haja algo maior além do que os olhos veem, é uma das coisas mais humanas que existem. É o que nos une através do tempo, o que conecta você a João Alves, às margens do rio Paraíba, a Felícia ajoelhada na ermida, a Ana em pé diante do altar, a milhões de pessoas que ao longo de 300 anos chegaram carregando e saíram um pouco mais leves. Não é preciso ser devoto, não é preciso ter uma fé estruturada, não é preciso entender completamente, mas é possível, nesta noite,
receber essa história como um presente, como um lembrete de que a vida humana tem momentos de escuridão e que nesses momentos algo pode ser encontrado, não sempre da forma que esperamos, não sempre com a resposta que queremos, mas de alguma forma, em algum detalhe, num encontro inesperado, numa paz que chega sem avisar, numa força que aparece quando a nossa própria acabou. Há uma tradição no Santuário de Aparecida que acontece todos os anos, no mês de outubro. É o mês da padroeira, e as peregrinações aumentam. As estradas que levam à cidade de Aparecida ficam tomadas de pessoas, a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, de todas as formas e de todos os lugares. E há algo de muito comovente em imaginar essa corrente humana, todas essas pessoas se movendo em direção ao mesmo lugar, cada uma com a sua história diferente, cada uma carregando o seu próprio peso, mas todas, de certa forma, movidas pela mesma necessidade. A necessidade de pertencer a algo maior, a necessidade de não estar sozinho, a necessidade de crer que existe sentido, que existe amor, que existe uma presença que não desampara. E quando essas pessoas chegam, quando entram no espaço enorme da Basílica, quando se veem rodeadas de outros que também vieram, há uma sensação coletiva que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Uma comunhão silenciosa, uma cumplicidade não dita. Somos todos frágeis, diz esse silêncio. Somos todos humanos e estamos todos aqui, juntos. Esta é a herança que a história de Aparecida deixou. Não apenas a Basílica, não apenas a imagem, mas a lembrança, renovada a cada geração, de que a fé pode coexistir com a dúvida, de que a oração não precisa ser perfeita para ser ouvida, de que o sagrado pode aparecer no lugar mais inesperado, num rio, numa manhã de trabalho, nas mãos de um pescador cansado, e que quando ele aparece, quando esse momento de encontro acontece, ele muda alguma coisa. Não sempre de forma dramática, não sempre com sinais visíveis, mas por dentro, no lugar onde as palavras não chegam, no lugar onde a dor mora e onde às vezes a cura também começa. Existe uma coisa muito bonita no fato de que a história de Aparecida começa com um fracasso. Os pescadores não estavam em um momento de glória, não estavam cheios de fé ardente, estavam cansados, estavam preocupados, estavam enfrentando dias seguidos de redes vazias, e foi exatamente aí que o milagre aconteceu. Não depois que eles provaram que eram dignos, não depois que demonstraram fé suficiente, mas no meio do esforço, no meio do cansaço, no meio da incerteza. Quantas vezes esperamos estar prontos para receber algo bom? Quantas vezes achamos que precisamos estar em paz antes de buscar a paz? Que precisamos estar com fé antes de pedir fé? A história de João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso diz outra coisa. Ela diz: venha como está, com o cansaço, com as mãos vazias, com a dúvida. Venha assim. É exatamente assim que você precisa vir. Há uma expressão muito usada entre os devotos de Aparecida. Ela aparece para quem precisa, não para os perfeitos, não para os que já resolveram tudo, mas para quem precisa. E quem de nós, honestamente, não precisa de algo? A vida adulta é uma série de responsabilidades que nunca parecem terminar. Há sempre algo para resolver, alguém para cuidar, uma preocupação que não vai embora, uma decisão que pesa. E às vezes, no meio de tudo isso, a gente se esquece de respirar, de parar, de simplesmente ser, sem ter que fazer nada. A história de Aparecida nos convida a esse parar, a essa pausa, a essa respiração mais funda, que pode acontecer num santuário, mas que também pode acontecer aqui, agora,
no silêncio desta noite. Pense por um momento nas gerações que vieram antes de você, seus avós, os pais dos seus avós, pessoas que viveram em tempos mais difíceis ainda, sem as facilidades que existem hoje, com menos acesso a médicos, à informação, à segurança, e que mesmo assim atravessaram, que criaram filhos, que construíram vidas, que encontraram alegria dentro das dificuldades. Provavelmente, em algum momento, algum deles acendeu uma vela diante de uma imagem. Algum deles rezou em voz baixa no fim de um dia longo. Algum deles carregou consigo essa fé simples, sem muita teoria, sem muita elaboração. Apenas a convicção de que não estava sozinho, que havia alguém olhando, e essa corrente de fé, passada de mão em mão, de geração em geração, chegou até aqui, até você, independente de como você se relaciona com ela hoje, independente do quanto você acredita ou questiona, ela está no seu DNA espiritual de alguma forma. É parte da história de onde você vem. O Brasil é um país de fé vibrante e diversa. Há espaço para todas as formas de busca espiritual. E dentro dessa diversidade, Aparecida ocupa um lugar único, não apenas como símbolo religioso, mas como símbolo nacional, de identidade, de pertencimento, de um fio que conecta pessoas muito diferentes, num ponto em comum. Quando se fala de Nossa Senhora Aparecida, não se fala apenas de uma imagem ou de uma devoção. Fala-se de uma história compartilhada, de uma memória coletiva, de algo que foi sendo construído, tijolo a tijolo, coração a coração, ao longo de 3 séculos. Há quem diga que toda devoção é, no fundo, uma forma de conversa, uma conversa entre o humano e o divino, entre o que é limitado e o que é infinito, entre o que vemos e o que sentimos, além do que se vê. E como toda conversa, ela começa com alguém dando o primeiro passo, abrindo a boca, dizendo alguma coisa. Os pescadores deram esse passo quando voltaram a jogar a rede, quando não desistiram, quando, apesar do cansaço e do fracasso recente, tentaram mais uma vez. Talvez o ato de fé mais fundamental não seja rezar com as palavras certas, talvez seja simplesmente não desistir, continuar tentando, continuar indo, continuar. Numa pequena cidade do interior de São Paulo, há uma família que tem a mesma tradição há 5 gerações. Todo dia, 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a família se reúne, avós, filhos, netos. Eles acendem velas, rezam juntos uma oração simples e então contam histórias da família, da bisavó que emigrou de outro estado com tudo que tinha numa mala, do bisavô que atravessou uma seca que durou anos, das dificuldades que cada geração enfrentou e de como em cada momento de dificuldade havia algo que sustentou, havia fé, havia uns aos outros, havia essa sensação de não estar sozinho. Para essa família, como para tantas outras, Aparecida não é apenas uma data no calendário, é um ponto de encontro, uma ocasião para lembrar de onde vieram e para renovar o compromisso com o que querem ser. A memória é uma forma de presença. Quando lembramos de alguém que amamos, mesmo que já não esteja mais aqui, essa pessoa continua presente de alguma forma, continua influenciando quem somos, continua falando através das escolhas que fazemos, das palavras que usamos, das formas de amor que praticamos, e a tradição espiritual funciona de forma parecida. Quando rezamos as mesmas orações que nossas avós rezavam, quando acendemos velas como nossos avós acendiam, quando carregamos no coração as mesmas esperanças que gerações antes de nós carregaram, estamos participando de algo maior do que nós mesmos. Estamos fazendo parte de uma corrente de fé
e de amor e de esperança que atravessa o tempo. João Alves, com a imagem nas mãos às margens do rio, não sabia que estava segurando o futuro. Não sabia que aquela imagem pequena e escura seria venerada por milhões. Não sabia que seria construída uma das maiores basílicas do mundo em torno daquele momento. Ele só sabia o que estava sentindo: o peso sólido nas mãos, o silêncio especial daquela manhã, a sensação de que algo importante havia acontecido. E isso foi suficiente. Não precisava saber tudo. Não precisava entender o alcance daquele momento. Só precisava estar presente nele. Só precisava receber o que estava sendo dado. E talvez isso seja tudo o que qualquer um de nós precisa fazer: estar presente, receber o que está sendo dado, confiar que o significado completo virá com o tempo. Há uma paz que cresce quando paramos de exigir que a vida faça sentido imediatamente. Quando conseguimos estar no meio de um capítulo sem saber como o livro vai terminar. Quando encontramos alguma estabilidade, mesmo em meio à incerteza. Essa é uma das graças mais difíceis de alcançar e também uma das mais valiosas. A fé, em muitas de suas formas, aponta exatamente nessa direção. Não de que tudo vai ser fácil, não de que as dificuldades desaparecerão, mas de que existe algo sólido, onde se pode pousar nos momentos em que o chão balança. Algo que não depende das circunstâncias, que não muda com as marés da vida. Uma pedra, uma âncora, um rio que continua fluindo mesmo no mais seco dos verões. Existe uma palavra em português que não tem tradução perfeita em outras línguas: saudade. E talvez seja uma das palavras mais espirituais que existem, porque a saudade é o sentimento de quem ama alguém que não está, de quem guarda no coração algo que passou, de quem carrega a presença de uma ausência. E a fé, de certa forma, tem a ver com saudade, com o sentimento de que há algo além do que os olhos veem, com a certeza de que o amor não acaba quando o corpo vai, com a esperança de que existe uma continuidade que vai além do que conseguimos compreender. A devoção a Nossa Senhora, nesse sentido, toca exatamente esse ponto. Ela não é apenas a busca por milagres ou por intervenções sobrenaturais. Ela é também a expressão de uma saudade profunda, de um amor que quer acreditar que persiste, que existe além do que se toca, que habita o espaço entre as palavras. Há algo de muito humano no ato de acender uma vela. É um gesto que os seres humanos fazem há milênios, em todas as culturas, em todas as tradições. Acender uma chama no escuro é um dos gestos mais antigos de esperança que existem. É dizer, sem palavras: eu me recuso a aceitar que só existe escuridão. É afirmar, com um simples fósforo e uma vela de cera: existe luz, sempre existiu, e ela pode ser pequena, pode tremer ao menor vento, pode parecer insuficiente diante do tamanho do escuro, mas ela está lá. E basta uma chama para que o escuro não seja mais absoluto. No santuário de Aparecida, milhares de velas são acesas todos os dias. Se você pudesse ver todas essas chamas ao mesmo tempo, se pudesse imaginar o calor e a luz de todos aqueles gestos de esperança somados, seria uma visão impressionante, uma constelação humana, um mapa do que as pessoas carregam e do que esperam. Cada vela, uma intenção. Cada chama, uma oração sem palavras. E talvez seja essa a metáfora mais bonita da fé, que ela não precisa ser grande para importar, que uma chama pequena, mantida com cuidado, pode iluminar muito mais do que parece possível, enquanto você deixa os seus olhos fecharem, enquanto a respiração vai ficando mais lenta, mais funda, mais calma,
Pense por um momento em tudo o que você carregou hoje, as preocupações, os pensamentos que voltaram sem serem chamados, os medos sobre o que não se pode controlar, as saudades de quem não está mais, as incertezas sobre o amanhã. E então, como quem pousa uma mala pesada depois de uma longa viagem, deixe tudo isso aqui, só por esta noite. Você pode pegar de volta amanhã, se precisar. Mas por agora, deixe. Pousa esse peso, fecha as mãos e depois abre. E imagina que há uma presença, seja lá como você a entenda, que está recebendo tudo aquilo, que está dizendo: pode descansar, eu cuido. É curioso que a imagem encontrada no rio era escura, manchada pelo tempo, incompleta no início, sem a cabeça, e mesmo assim, foi exatamente aquela imagem que tocou o coração de um povo inteiro. Talvez porque a perfeição não seja o que o coração humano mais precisa encontrar. O coração humano precisa encontrar algo que pareça real, que pareça próximo, que não seja inalcançável, uma imagem de barro escuro, tirada de um rio por mãos calejadas. É uma imagem que pertence ao mundo real, ao mundo das dificuldades cotidianas, ao mundo do cansaço e da esperança, e da luta e da beleza pequena que existe dentro das vidas simples. E é exatamente por isso que ela permanece, 300 anos depois, ainda presente, ainda sendo encontrada, por todos aqueles que, como João Alves naquela manhã, jogam a rede mais uma vez, sem ter certeza do que vão encontrar, mas sem desistir. Você já chegou ao fim de um dia, achando que não ia conseguir chegar. Já atravessou momentos que, olhando de fora, pareciam impossíveis de atravessar, e você atravessou. Não necessariamente sem dano, não necessariamente sem cicatriz, mas você está aqui. Você chegou até esta noite. E isso que parece tão simples, tão óbvio, tão menor do que deveria ser, é extraordinário. Você é mais resiliente do que imagina, mais forte do que se dá crédito e mais amado do que você sente nos seus dias mais difíceis. Que esta história de um rio, de uma imagem, de 3 pescadores cansados, tenha trazido um pouco de luz para a sua noite, que ela tenha sido, de alguma forma, um cobertor para a alma, uma lembrança de que existe beleza no simples, que o sagrado vive nas coisas cotidianas, que a fé não precisa ser grandiosa para ser real, e que você que chegou até aqui, que ouviu até este ponto, que permitiu que esta história te acompanhasse nesta noite, você também é parte dessa corrente, dessa longa corrente de pessoas que buscam, que esperançam, que acreditam, que continuam. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a que veio das águas escuras para iluminar um povo, a que ficou pequena para caber em qualquer coração, a que pertence ao povo, a que pertence à terra, a que pertence ao barro escuro e ao rio largo, e às mãos que trabalham, e à fé que persiste. Ela continua aqui, depois de 300 anos, no coração de todos que a procuram, no silêncio de todas as noites, em que alguém, em algum lugar do Brasil, acende uma vela e diz em voz baixa: cuida de mim, agora, enquanto o sono vai chegando, enquanto os pensamentos vão ficando mais lentos, mais suaves, mais distantes. Leve com você apenas uma coisa desta história. Não precisa ser nada complicado, pode ser só essa lembrança simples. Você foi encontrado antes de precisar buscar, como a imagem no rio. Antes mesmo de você saber que estava procurando, algo já estava esperando por você. E nesta noite, você pode descansar, pode soltar, pode confiar. O amanhã cuida de si mesmo, e você está em boas mãos. Que o seu sono seja tranquilo, que
que os seus sonhos sejam leves, que amanhã chegue com um pouco mais de esperança do que a noite trouxe, e que, ao longo do caminho que ainda está por vir, você encontre, nas pequenas coisas do cotidiano, os sinais de que não está sozinho, porque eles estão lá, em cada alvorecer, em cada rosto amado, em cada momento de beleza pequena que existe dentro dos dias mais difíceis. Eles estão lá, como a imagem nas águas do rio, esperando para serem encontrados. Boa noite e descanse em paz.